Já imaginou se o tempo parasse por apenas um segundo? Nenhum som, nenhum movimento, nenhum pensamento. Mas e se isso realmente acontecesse? O que seria parar o tempo? E, mais curioso ainda, quem perceberia esse instante? A gente fala sobre o tempo como se ele fosse algo que anda para frente, como se o tempo fosse um rio, sempre fluindo, sempre nos levando junto. Mas na física, o tempo não é uma força que empurra o universo. Ele é uma dimensão. Assim como altura, largura e profundidade. Parar o tempo seria o mesmo que tentar parar o espaço. E dentro das leis que conhecemos, isso simplesmente não faz sentido. Tudo o que existe está preso nesse tecido do espaço-tempo. E o tempo não está fora dele, é parte dele. O que aconteceria com a matéria? Se o tempo parasse, tudo que depende dele pararia junto. Os átomos deixariam de vibrar. A energia térmica, o calor, desapareceria. A luz deixaria de se mover. Imagine o universo mergulhado em um silêncio absoluto, onde até os fótons, as partículas de luz, ficam presos no meio do caminho. Os campos que mantêm os átomos unidos também parariam. Resultado: o próprio tecido da realidade deixaria de existir. E o mais interessante, nenhum observador dentro desse universo conseguiria perceber o tempo e a consciência. O cérebro humano é um conjunto de impulsos elétricos, bilhões de sinais viajando a cada segundo. Se o tempo parasse, esses sinais também parariam. Nenhum pensamento, nenhuma percepção, nenhum eu. Ou seja, se o tempo realmente parasse, ninguém saberia, porque a própria consciência depende do tempo para existir. É como tentar assistir a um filme depois que o projetor é desligado. A história some, o movimento desaparece, só fica o nada. A física do impossível. Segundo Einstein, tempo e espaço formam um tecido contínuo. O espaço-tempo. Esse tecido é elástico. Pode se dobrar, se esticar, se distorcer. A gravidade, por exemplo, é a curvatura desse tecido causada por massa e energia. Isso significa que o tempo pode desacelerar, e já vimos isso acontecer. Em lugares com gravidade extrema, como perto de um buraco negro, o tempo passa mais devagar. Para um observador distante, alguém ali parece quase parado no tempo, mas mesmo assim, o tempo ainda flui, só que em outro ritmo. Parar completamente o tempo seria o mesmo que destruir a estrutura do universo, o tempo dentro de nós. No fundo, talvez o tempo não esteja lá fora, mas aqui dentro, cada batida do coração, cada respiração, cada lembrança, é o tempo se manifestando em nós. Quando sentimos saudade, é o tempo falando. Quando olhamos para trás e dizemos, parece que foi ontem, é o tempo nos lembrando de que ele nunca parou. Talvez o verdadeiro poder não esteja em parar o tempo, mas em sentir cada instante como se ele fosse único. Porque, de certa forma, ele é o valor de um segundo. Então, se o tempo não pode parar, talvez a pergunta certa seja: o que você faria com o tempo que tem? Um segundo pode parecer nada, mas dentro dele cabe uma escolha, um pensamento, um sentimento, uma vida inteira. O tempo não para, mas a curiosidade pode fazer cada segundo valer muito mais. O tempo não para, mas nossa forma de olhar para ele pode. E talvez entender o tempo não seja sobre controlá-lo, mas sobre aprender a existir dentro dele. A percepção do tempo. Você já percebeu como o tempo parece mudar de ritmo? Às vezes, um dia passa voando. Outras vezes, um minuto parece durar uma eternidade. Isso acontece porque o tempo que sentimos não é o mesmo tempo que o relógio marca. Quando estamos felizes, o tempo acelera. Quando estamos tristes, ele se arrasta. E quando estamos totalmente presentes, ele parece desaparecer. Talvez o tempo para nós não seja uma linha contínua.
mas um mosaico de momentos que carregam significado. Um abraço, um olhar, um adeus, um nascer do sol. Cada um desses instantes tem um peso diferente, porque o que realmente medimos não é o tempo, é a intensidade com que vivemos dentro dele. A física explica o tempo, mas é a consciência que o sente. E é por isso que cada segundo pode ser infinito, quando a gente realmente o percebe. O que você faria se tivesse um segundo fora do tempo? Se você curte esse tipo de reflexão sobre física, tempo e consciência, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. O que você faria se o tempo parasse por um segundo? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.